Olá! Hoje a gente vai analisar uma decisão que está prestes a acontecer e que pode, olha, mudar completamente as regras do jogo na luta contra o crime organizado no Brasil. Os Estados Unidos estão muito perto de classificar as nossas duas maiores facções, o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas. E isso, veja bem, não é só conversa, não. A papelada toda já está pronta. Os departamentos de Justiça e de Estado já finalizaram o processo, que passou pela revisão de várias agências do governo. Agora a bola está com o Congresso americano e tudo indica que a aprovação é só uma questão de tempo. Para a gente entender de onde vem essa iniciativa, a gente precisa olhar para a nova doutrina de segurança dos Estados Unidos. Classificar o PCC e o CV não é um movimento isolado, sabe? É, na verdade, uma peça central na estratégia americana de começar a tratar o narcotráfico na América Latina como uma ameaça terrorista. Para ter uma ideia, desde a mudança de governo por lá, mais de 25 organizações estrangeiras já entraram nessa lista. Isso inclui 6 grandes cartéis do México e até o Trem de Araguana, da Venezuela. O padrão está bem claro, e a mira, agora, virou para o Brasil. Ok, vamos entender isso melhor. Como é que os Estados Unidos decidem quem entra e quem não entra nessa lista de organizações terroristas? Existem critérios bem específicos que guiam essa decisão. Basicamente, são 3 requisitos oficiais. Primeiro, a organização tem que ser estrangeira. Check. Segundo, ela precisa estar envolvida ou, no mínimo, ter a capacidade de praticar atos de terror. E terceiro, que é o ponto crucial, ele precisa representar uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. E os americanos não estão de brincadeira, eles têm argumentos bem concretos. Em março de 2025, 18 brasileiros, todos ligados ao PCC, foram acusados formalmente de tráfico de armas e fentanil lá em Massachusetts. Eles operavam em cidades como Boston através de uma célula local que se autodenominava, veja só, Primeiro Comando de Massachusetts. Isso cria uma linha direta entre a facção e a segurança interna americana. E se essa classificação for confirmada? Bom, aí o impacto financeiro é uma bomba. Imediato e devastador. Pensa só, congelamento total de qualquer ativo nos Estados Unidos. Bloqueio completo de acesso ao sistema financeiro americano. E mais, fica proibido qualquer tipo de apoio, seja de cidadãos ou de empresas dos Estados Unidos. E as sanções são tão pesadas que podem acabar respingando até em quem tem ligações indiretas com esses grupos. Mas o ponto mais crítico, o mais sensível de todos, é este aqui. A classificação dá ao presidente dos Estados Unidos a autoridade para lançar operações militares contra esses grupos, sem precisar pedir licença para o Congresso. Na prática, eles viram alvos legítimos, mesmo que estejam em território estrangeiro. A pergunta que não quer calar é: os Estados Unidos já usaram essa autoridade antes? A resposta é um sonoro sim. E os exemplos são bem recentes e, para dizer o mínimo, bastante agressivos. Olha só essa linha do tempo. Desde setembro de 2025, com a Operação Southern Spear, os Estados Unidos já fizeram pelo menos 45 ataques a barcos no Caribe e no Pacífico. Em dezembro, veio o primeiro ataque em terra, na Venezuela. Em janeiro de 2026, a Força Delta simplesmente capturou Nicolás Maduro em Caracas. E mais recentemente, vazaram planos de usar drones contra os cartéis no México. Ou seja, não estamos falando de teoria. Isso já acontece. E é exatamente aqui que a coisa começa a complicar, que nasce o conflito diplomático. Porque o Brasil tem a sua própria definição na lei sobre o que é terrorismo, e ela é bem diferente da americana. Esse contraste aqui é muito interessante. Enquanto os Estados Unidos focam na ameaça à segurança nacional deles, a lei brasileira de 2016 exige que o ato tenha uma motivação ideológica, religiosa ou de discriminação para ser considerado terrorismo. O que importa não é o estrago, mas a intenção por trás dele. E é por isso que, perante a lei brasileira, o PCC e o Comando Vermelho não são vistos como terroristas. São crime organizado. Por mais que as ações deles causem terror, a lei vai olhar a motivação. E a motivação deles é uma só: dinheiro, lucro. Eles não têm um projeto de poder, não querem impor uma ideologia. A diplomacia brasileira joga um jogo diferente, mais pragmático. A regra é seguir à risca a lista de grupos terroristas do Conselho de Segurança da ONU. É uma maneira de se proteger de polêmicas e manter uma posição neutra, sabe? Isso explica também porque o Brasil não classifica grupos como Hamas ou Hezbollah. A aposta é em ser um mediador internacional e não juiz. E tudo isso junto coloca o Brasil numa sinuca de bico. De um lado tem um aliado poderosíssimo com uma agenda de segurança bem clara. Do outro, a própria soberania do país, as suas leis e os seus princípios diplomáticos.
E mesmo que a gente não pense numa bota americana em solo brasileiro, os riscos já são enormes. Imagina só, agentes da DEA, a Agência Antidrogas Americana, negociando direto com um governo de estado, passando por cima de Brasília. Ou sanções em cascata congelando contas de empresas brasileiras que, sem nem saber, fizeram negócio com alguma empresa de fachada de uma facção. E sempre no ar, a ameaça de uma ação militar. E aí a gente chega na grande ironia dessa história toda. O Brasil, que é a maior vítima da violência brutal dessas facções, pode acabar sendo visto pelos Estados Unidos não como vítima, mas como parte do problema. No fim, a questão que fica no ar é complexa e não tem resposta fácil. O Brasil se vê preso num dilema que parece um beco sem saída. Como é que se coopera com um aliado poderoso para lutar contra o inimigo comum sem abrir mão da própria soberania? Essa escolha entre segurança e soberania pode acabar sendo uma escolha impossível de se fazer.